Eu quero te contar uma coisa que eu demorei muito tempo para entender. Tem gente que ganha R$ 3.000 por mês e dorme tranquila. E tem gente que ganha 10 mil e não consegue dormir. Não por causa de dívida, não por causa de gasto descontrolado, mas por causa de um medo que não tem nome, um medo que aperta o peito toda vez que chega uma conta, toda vez que alguém fala em investir, toda vez que surge uma oportunidade que exige arriscar. E aqui está o que é estranho. Se você olhar de fora, essa pessoa está bem. Tem emprego, tem salário, tem conta no banco com saldo positivo. Mas por dentro ela vive como se tudo pudesse desmoronar amanhã. E o mais perigoso, essa pessoa pode ser você. E você talvez nem saiba. Eu passei meses tentando entender esse padrão. Conversei com gente que ganha bem e vive apertada. Li pesquisa de psicologia financeira. Estudei casos de pessoas que tinham todas as condições para crescer e ficaram paradas no mesmo lugar por anos. E sabe o que eu descobri? O problema não estava no dinheiro, nunca esteve. O problema estava num lugar que nenhuma planilha alcança, nenhum app de banco detecta e que a grande maioria dos vídeos de finanças na internet simplesmente ignora. E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Porque o que eu descobri mudou a forma como eu enxergo não só finanças, mas a forma como as pessoas enxergam a si mesmas. Se você já sentiu que trabalha, se esforça, faz tudo o que pode, mas o dinheiro nunca parece ser suficiente, fica comigo até o final. Porque esse vídeo não é sobre técnica financeira, é sobre algo mais profundo, algo que opera por baixo de todas as suas decisões financeiras sem que você perceba. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, conteúdo de finanças que vai além do óbvio, se inscreve no canal e ativa o sino. Aqui a gente não fica na superfície. Vamos lá. Para você entender do que eu estou falando, eu preciso te apresentar a Renata. Renata tem 38 anos, analista administrativa numa empresa de médio porte em São Paulo. Salário líquido, pouco mais de R$ 8.000 por mês. Nada absurdo, mas bem acima da média brasileira. E quando eu digo bem acima, é porque a renda domiciliar média no Brasil gira em torno de R$ 1.800 per capita. A Renata ganha mais de 4 vezes isso, sozinha. Mas quando eu conheci a situação dela, eu não entendi. Renata mora num apartamento alugado simples, não viaja, não tem carro, não tem investimento nenhum, nem poupança. A conta dela oscila entre R$ 2.000 e R$ 4.000 de saldo. E ela tem um hábito que, quando eu soube, me fez parar para pensar. Todo dia 5 do mês, ela entra no aplicativo do banco e confere o saldo. Não uma vez, várias vezes. Como se o dinheiro pudesse sumir sozinho. Como se alguém fosse roubar o salário dela durante a noite. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque a Renata não é desorganizada, ela não gasta demais, ela não tem dívida. O problema da Renata é outro. A Renata tem medo, um medo silencioso, um medo que ela mesma não identifica como medo. Ela chama de cuidado, de responsabilidade, de ser pé no chão. Quando alguém sugere que ela invista, mesmo que seja R$ 500 num investimento seguro, o corpo dela reage antes da mente. Não é racional, é visceral. Uma voz interna que diz, e se der errado? E se você precisar desse dinheiro? E se acontecer alguma coisa? E essa voz tem uma origem. A Renata cresceu numa casa onde dinheiro era sinônimo de problema. Pai caminhoneiro, mãe diarista. Ela ouviu a vida inteira. Dinheiro não dá em árvore. A gente não é gente para isso. Cuidado que tudo pode acabar a qualquer hora. Não por maldade, por experiência. Os pais dela viveram a instabilidade real e transmitiram para ela a única ferramenta de sobrevivência que conheciam, o medo. Só que aqui está o detalhe que muda tudo. A Renata não vive mais a realidade dos pais dela. Ela é formada.
tem emprego estável há 12 anos, ganha bem, mas o sistema operacional emocional dela ainda está rodando o programa antigo, o programa do medo, e esse programa tem um nome. Os psicólogos financeiros chamam de mentalidade de escassez. E antes que você pense, isso não tem nada a ver comigo, espera. Porque a mentalidade de escassez é muito mais comum do que parece, e ela quase nunca se apresenta como medo. Ela se disfarça, e se disfarça muito bem. Vamos dar um passo atrás e entender o que está acontecendo aqui. Mentalidade de escassez é um padrão de pensamento. É quando a sua mente opera a partir de uma crença central, consciente ou não, de que nunca vai ser suficiente. O dinheiro nunca vai ser suficiente. A segurança nunca vai ser suficiente. Você nunca vai ser suficiente. E isso afeta tudo. Desde como você gasta, até como você poupa, até como você investe. Ou mais precisamente, por que você não investe? Mas aqui está o que torna isso tão difícil de perceber. A mentalidade de escassez quase nunca se mostra como medo aberto. Ela é inteligente, ela se disfarça de prudência. Deixa eu te mostrar como. Disfarce número 1. Eu sou realista. Quando alguém fala em investir, em montar um negócio, em buscar uma renda maior, a pessoa com mentalidade de escassez responde: tá, mas e se não der certo? E parece razoável. Parece que ela está sendo sensata. Mas repara no padrão. Ela nunca pergunta: e se der certo? A mente dela só calcula o risco de perda, nunca o potencial de ganho. E isso não é realismo, é medo com diploma. Disfarce número 2. Eu sou econômico. Existe uma diferença enorme entre ser econômico por sabedoria e ser econômico por medo. A pessoa sábia economiza porque tem um plano. Ela sabe para onde o dinheiro está indo. A pessoa com mentalidade de escassez economiza porque tem pavor de ficar sem. Ela não poupa para construir. Ela poupa para se proteger de um desastre que, na maioria das vezes, só existe na cabeça dela. A Renata era exatamente isso. Ela não guardava dinheiro para investir. Ela guardava dinheiro como quem esconde comida debaixo do colchão. Sem estratégia, sem destino, só com medo. E tem um terceiro disfarce que é o mais perigoso de todos. Disfarce número 3. Eu não mereço. Essa é a camada mais profunda. E muita gente não percebe que carrega isso. É aquela sensação de que certas coisas não são pra gente. Aquele desconforto quando a vida começa a melhorar. Aquela autossabotagem silenciosa. Ganha um aumento e logo inventa um gasto. Recebe uma oportunidade e encontra um motivo para não aceitar. Para quem já estuda um pouco mais de comportamento financeiro, isso tem relação direta com o que a psicologia chama de crenças limitantes de merecimento. A ideia de que existe um teto invisível para o que você pode ter, ser ou conquistar. E esse teto, na maioria das vezes, não foi construído por você. Foi herdado, foi ouvido, foi absorvido antes de você ter idade para questionar. E é aqui que a investigação dá uma virada. Porque até agora, tudo que eu te falei é psicologia moderna, comportamento financeiro, neurociência. Mas existe um texto escrito há mais de 3.000 anos, que descreve exatamente esse fenômeno, com uma precisão que chega a ser assustadora. E esse texto está na Bíblia, mas ainda não é a hora de falar dele. Antes, eu preciso te mostrar o outro lado da moeda. Agora, antes de continuar, eu preciso desfazer uma confusão que a internet criou. Quando a maioria das pessoas ouve mentalidade de abundância, pensa em coach gritando no palco, pensa em frase motivacional no Instagram, pensa em gente dizendo: o universo vai conspirar a seu favor enquanto a conta de luz está vencida. Não é disso que eu estou falando, longe disso. Mentalidade de abundância de verdade não é fingir que está tudo bem quando não está. Não é ignorar problemas,
E, principalmente, não é teologia da prosperidade. Não é achar que se você orar o suficiente, o dinheiro vai cair do céu. Mentalidade de abundância é uma forma de enxergar a realidade. É olhar para os mesmos fatos, para os mesmos desafios, para as mesmas dificuldades e ver possibilidade onde a escassez só vê ameaça. Vou te dar um exemplo prático. 2 pessoas perdem o emprego no mesmo mês, mesma cidade, mesmo setor, situação financeira parecida. A pessoa com mentalidade de escassez entra em pânico, congela, começa a cortar tudo, manda currículo com desespero, aceita a primeira coisa que aparece, mesmo ganhando metade do que ganhava, porque a voz interna diz: pega logo antes que acabe, antes que alguém pegue no seu lugar. Você não pode se dar ao luxo de escolher. A outra pessoa, com mentalidade de abundância, também sente medo, também se preocupa, mas a reação é diferente. Ela para, avalia, pensa: tá, perdi o emprego. O que eu sei fazer? Onde eu posso agregar valor? Que portas essa situação pode abrir que eu não estava enxergando antes? Ela não ignora o problema. Ela recusa a narrativa de que o problema é o fim da história. Percebe a diferença? Não é otimismo bobo. É uma forma diferente de processar a mesma realidade. E sabe o que a pesquisa mostra? Estudos de psicologia econômica, como os conduzidos por Sendil Mullainathan, de Harvard, e Eldar Shafir, de Princeton, demonstram algo fascinante. Quando uma pessoa opera no modo escassez, o cérebro dela literalmente perde capacidade cognitiva. É como se o medo consumisse espaço mental. A pessoa fica tão focada no que falta que não consegue pensar com clareza sobre o que pode fazer. O campo de visão mental estreita. As decisões ficam piores e as oportunidades passam despercebidas. Em outras palavras, a escassez não é só um sentimento. Ela afeta a inteligência das suas decisões financeiras em tempo real. E a Renata vivia exatamente isso. Lembra dela? Com R$ 8.000 por mês, saldo positivo, emprego estável. E ela não conseguia investir R$ 500, não porque não sabia como, mas porque o programa mental dela dizia sem parar: não é seguro, não é para você, pode dar errado. Agora pensa comigo. Se existem 2 formas de enxergar a realidade, uma que trava e uma que libera, a pergunta que fica é: isso é só psicologia ou isso é algo mais antigo, mais profundo? Porque eu encontrei um texto que descreve essa dualidade com uma clareza que me fez parar tudo e reler 3 vezes. E esse texto tem mais de 3.000 anos. Agora sim, chegou a hora de abrir o livro. Deixa eu te situar. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Depois de gerações de escravidão, de humilhação, de viver sob o domínio dos outros, Deus promete uma terra fértil, abundante, cheia de possibilidade. E antes de entrar, Moisés envia 12 homens para espiar essa terra, para ver com os próprios olhos o que os esperava do outro lado. Os 12 vão, passam 40 dias explorando, e quando voltam, é aqui que a história se parte em 2. Todos os 12 viram a mesma coisa. Os mesmos frutos gigantescos, as mesmas cidades, os mesmos habitantes, a mesma realidade concreta, objetiva, factual. Mas o que eles disseram foi radicalmente diferente. 10 deles voltam e dizem: e eu preciso que você ouça essas palavras com atenção, porque elas são mais atuais do que parecem. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aí vem a frase que me parou. Números 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Gafanhotos. 10 homens adultos livres diante da maior oportunidade da vida deles, e a conclusão que tiraram foi: somos insetos. Mas repara numa coisa. O texto não diz que os gigantes chamaram eles de gafanhotos. O texto diz: éramos
aos nossos próprios olhos como gafanhotos. A imagem veio de dentro. Foi a autoimagem deles que criou a derrota, antes de qualquer batalha acontecer. E os outros dois, Josué e Caleb, viram os mesmos gigantes, as mesmas cidades fortificadas, os mesmos desafios. E a reação de Caleb foi: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Números 13:30, mesma terra, mesma informação, mesmos olhos, conclusões opostas. E aqui está o princípio que conecta tudo que a gente falou até agora. A diferença entre os 10 e os 2 não era coragem, não era inteligência, não era força militar. A diferença era a lente, a mentalidade, a forma como cada um deles enxergava a si mesmo diante da oportunidade. Os 10 operavam com mentalidade de escassez. Somos pequenos demais. Não somos capazes, não é para a gente. A mentalidade de gafanhoto. Josué e Caleb operavam com mentalidade de abundância. A terra é boa, é possível, vamos. E sabe qual foi a consequência? Aqueles 10 espias e toda a geração que acreditou no relatório deles nunca entraram na terra prometida. Morreram no deserto, andando em círculos, por 40 anos. Não porque a terra não era boa, não porque Deus não era capaz, mas porque eles se enxergaram como gafanhotos e viveram de acordo com essa imagem. E agora volta comigo para Renata. Pensa na história dela de novo. Uma mulher com 8.000 reais de salário, que vive como se ganhasse 2.000, que confere o saldo todo dia com medo de que o dinheiro desapareça, que ouve a voz dos pais dizendo não é pra gente toda vez que surge uma oportunidade. Renata não é desorganizada. Renata não é burra. Renata não é irresponsável. Renata é uma espia que voltou dizendo: tem gigantes lá e eu sou um gafanhoto. A escassez dela não está na conta bancária, está na autoimagem e talvez a sua também. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, se você está se identificando com alguma coisa, manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso. Às vezes a pessoa não sabe que está vivendo no modo gafanhoto e um vídeo pode acender uma luz. E aqui eu preciso ser honesto contigo, porque tem muito conteúdo por aí que fala em mudar a mentalidade de um jeito que não ajuda ninguém. E eu não quero que você caia nessas armadilhas, porque tentar curar mentalidade de escassez do jeito errado pode piorar tudo. Armadilha 1. Achar que repetir afirmações positivas resolve: eu sou abundante, eu atraio riqueza, o dinheiro flui até mim. Olha, eu entendo a intenção, mas se o seu subconsciente passou 20, 30 anos ouvindo que não é pra gente, uma frase no espelho de manhã não vai reprogramar isso. É como colocar um band-aid num osso quebrado. Parece que está fazendo algo, mas não está. Mudar mentalidade exige ação real, repetida, num ambiente seguro. Não mantra, não mágica. Processo. Armadilha 2. Confundir mentalidade de abundância com gastar sem critério. Ah, eu tenho mentalidade de abundância, então vou comprar isso aqui porque eu mereço. Não. Abundância com sabedoria é uma coisa. Abundância como desculpa para consumo impulsivo é outra completamente diferente. Josué e Caleb não entraram na terra prometida sem estratégia. Eles entraram com fé, sim, mas também com plano, com liderança, com preparo militar. Abundância sem sabedoria vira desperdício. E essa terceira armadilha, essa é a que mais me preocupa. Armadilha 3. Usar a fé como atalho financeiro. Se eu crer forte o suficiente, Deus vai prosperar minha vida. Olha, eu acredito em provisão divina, de verdade, mas a Bíblia nunca ensinou passividade financeira disfarçada de fé. Provérbios está cheio de ensinamentos sobre trabalho diligente, planejamento, prudência. A formiga, que a Bíblia manda observar em Provérbios 6, não fica parada esperando provisão. Ela trabalha, ela estoca, ela se prepara. Abundância bíblica não é Deus vai resolver,
Deus me deu capacidade e eu tenho a responsabilidade de usar o que recebi com sabedoria. É exatamente a lição da parábola dos talentos e é exatamente o oposto do que a teologia da prosperidade rasa ensina. Então, se você está querendo sair da mentalidade de escassez, cuidado com esses atalhos. Eles parecem solução, mas são mais uma camada do problema. Eu quero fechar com uma imagem. Imagina os 12 espias voltando do reconhecimento. 40 dias caminhando por uma terra que eles nunca tinham visto. Cachos de uva tão grandes que precisavam de 2 pessoas para carregar. Rios, pastagens, frutos que eles nem conheciam. E aí eles sentam em frente a todo o povo de Israel. Centenas de milhares de pessoas esperando o relatório, esperando a resposta, esperando a direção. E 10 deles olham para aquele povo e dizem: tem gigantes, não dá. Mas 2, só 2, se levantam e dizem: a terra é boa e nós somos capazes. Você percebe o que estava em jogo? Não era só uma opinião, era o destino de uma geração inteira. E o que determinou esse destino não foi a realidade lá fora. Foi a narrativa aqui dentro. Toda semana, toda decisão financeira que você toma, você está emitindo um relatório. Para você mesmo, para sua família, para os seus filhos. E o relatório tem 2 versões possíveis. A versão dos 10. Não dá. É muito grande para mim. Sou pequeno demais, não é para a gente. Ou a versão de Caleb. A terra é boa, é possível, vamos. A Renata passou 38 anos vivendo o relatório dos 10, ganhando bem e se sentindo gafanhoto. E quando ela finalmente entendeu que o problema não era a conta bancária, era a autoimagem, foi o começo de uma outra história. Eu não sei qual relatório você está vivendo hoje, mas eu sei de uma coisa. Você está assistindo esse vídeo até agora. E isso já é sinal de que alguma coisa dentro de você está dizendo: eu quero ver diferente. Então vê. Se esse vídeo te ajudou, se fez sentido para a sua vida, curta esse vídeo, porque isso ajuda mais pessoas como você a encontrarem esse conteúdo. Comente, relatório de Caleb, para eu saber que você decidiu mudar o relatório. E se inscreva no canal, porque toda semana a gente conecta sabedoria milenar com a sua vida financeira real. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o perigo da ganância. Não perca, e lembra, você não é gafanhoto. Nunca foi. A terra é boa e você é capaz. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz.